Galera, nós somos Igor e Clara, o casal cervejeiro do Salseiro. Estamos aqui hoje para convidar você para fazer parte do nosso clube, o Clube do Salseiro. Entra no site Apoia-se e veja como fazer parte do nosso elo de amor. Você pode contribuir mensalmente a partir de R$ 5 e, dependendo do valor, ainda terá recompensas por essa contribuição. Vamos todos fazer parte desse elo do amor. E vida longa ao Salseiro! Olá, muito bom dia. Meu nome é Erickson Miranda e estou começando mais uma live para cozinhar e balhar do Salseiro. Essa live de número 89, estamos chegando próximo já à nossa live de número 100 e 2 anos de Salseiro, completando agora no mês de maio. Então essa live é mais do que especial para a gente estar aqui batendo esse papo, porque eu estou recebendo e já está aqui na tela comigo meus amigos Felipe Gonçalves e Guilherme, que fazem parte do Macacucine, um dos projetos mais importantes de audiovisual, educacional, cultural do estado do Rio de Janeiro, com abrangência internacional e que voltou a todo vapor. Eles vão estar contando essa história. Antes de passar a bola para eles, fazer aquele pedido de sempre, naquela nossa luta contra os algoritmos. Curta esse vídeo, isso dá mais visibilidade para esse bate-papo que está se iniciando aqui. Se não está inscrito na TV Salseiro, se inscreva na TV Salseiro, tá bom? Isso é importante para a gente também ter mais pessoas inscritas. Compartilhe também, se inscreva também no Macacucine, que tem um canal aqui no YouTube. Inclusive vai estar na descrição desse vídeo o link da nossa lojinha do Salseiro, da campanha de financiamento coletivo que vocês acabaram de assistir agora há pouco, né? E também o link dos canais do Macacucine. Então, indo na descrição, vocês passam a seguir o Macacucine, se inscreve no canal também, vai no site do Macacucine, que é bem legal também. Enfim, pacote completo. Bem, desde já, de novo, um bom dia para todos, todo mundo que está aí assistindo também a live. Muito obrigado. Dizer para vocês que a gente está... hoje é aniversário de Cachoeiras de Macacu, então essa live tem um porquê também deles estarem aqui. Como eu falei, é um dos projetos mais importantes do estado do Rio de Janeiro, a nível nacional também, internacional, mas que nos orgulha muito, aí eu digo, me colocando como esse cachoeirense ou macacuano, que ama a minha cidade, ama a cultura da minha cidade, que me orgulha muito ter o Macacucine aqui em Cachoeiras de Macacu, fazendo trabalho que já faz há tanto tempo. Bom dia, Felipe. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Titio. Bom dia a todo mundo. Bom dia a todos, a todas, geral que está nos acompanhando. Bom dia, Erickson. Bom dia, Gui. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Bom dia, Cachoeiras de Macacu. Se eu não me engano, seus 343 anos. É sempre muito bacana poder estar conversando com você nesse espaço. Eu acho que, em contrapartida do que você fala da importância do Macacucine, eu acho que esse espaço aqui que surgiu, né, no ambiente pandêmico, ele é um espaço que ele é de extrema importância para o debate crítico, para a propagação da produção cultural e não só produção cultural, né? Sobre todos os temas que você aborda aqui. Então, poder estar aqui conversando contigo também é muito prazeroso para a gente fica muito feliz pelo convite. Uma coisa que é importante falar para quem está assistindo, essa live foi gravada durante a semana, por uma questão de tempo, né, de cada um de nós. Porém, a curtida tem o mesmo valor, e mesmo que você assista depois também, a curtida tem o mesmo valor. Vale da mesma maneira porque dá mais visibilidade. Mas é por causa disso que o comentário seu não vai aparecer na tela, mas pode comentar. Depois também tem um comentário que é feito no próprio YouTube. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida em relação ao trabalho do Macacucine para fazer para o Guilherme, para o Felipe, pode botar lá no comentário que depois eu repasso para eles respondem também. E é isso, a gente está nesse
dia de hoje, ao qual a live está indo para o ar, que é o aniversário de Cachoeira de Macacu, muito bem representado aqui com o Macacu Cine. Bem, tanto o Felipe como o Guilherme já passaram pelo Salseiro, mas na verdade no Instagram, a estreia deles aqui na TV Salseiro, e a gente está, claro, né, cada hora que você muda de uma plataforma, o público aumenta um pouquinho mais, novas pessoas chegam, né? E aí, Felipe, para começar a nossa conversa, eu queria que você já fez isso uma das vezes que você passou pelo Salseiro, não foi só uma vez, passou pelo Garra de Escuta, passou aqui pela live para Cozinhar e Bailar, mas eu queria que você contasse como surgiu o Macacu Cine, para quem ainda não conhece essa história, e mesmo para quem conhece, é sempre bom rememorar histórias tão bacanas como a do Macacu Cine. Então, tio, eu ainda estudava produção cultural na UF, né? Isso foi no ano de 2007, e tinha uma disciplina que era para onde os alunos deveriam pensar um projeto cultural vinculado com educação, né? E quando eu pensei em Macacu Cine, a gente tinha que pensar num projeto que ele suprisse lacunas, né? Que ele, ao mesmo tempo que ele lidasse com educação, ele lidasse com democratização do acesso à cultura. E eu cresci ali na Praça de Baixo, né? Na Praça Julinho Rou, onde antes tinha o Cine Brasil. E até os meus 9 ou 10 anos, eu peguei muito filme ali no Cine Brasil, sempre que tinha um lançamento de filme dos Trapalhões, da Xuxa, filme internacional, né? Eu me lembro até hoje que o último filme que eu assisti lá foi 3 Ninjas Kids, né? Que eram 3 crianças ninjas, que a estrelinha era de biscoito. Isso não foi o último filme que eu assisti ali na praça. E eu pensei num projeto de audiovisual, né? Eu achava interessante a gente trazer, de alguma forma, o universo audiovisual para Cachoeira de Macacu, e, se eu não me engano, isso deve ter sido no início da década de 90, né? Que fechou o cinema, com o fim da Embrafilme. E o diretor de departamento do Instituto de Artes e Comunicação Social da UF gostou tanto do projeto que ele falou, cara, a gente tem que botar esse projeto para rodar. Ele veio comigo até Cachoeira de Macacu, a gente foi no então Departamento de Cultura, a gente foi na antiga Skin Cariol, né, para buscar apoio, e ele conseguiu colocar a UF para apoiar o projeto e ter o apoio do Sesc Rio, né? E assim a gente lançou a primeira edição do Festival Macacu Cine, ali na Praça Manuel de Martinez, né, na Praça de Cima. Exibimos uma série de filmes, fizemos algumas atividades, estreamos o Cine Teatro Pascoal Guida, né, no Centro Cultural, com o filme Estamira, e fizemos uma série de atividades no Centro Cultural também com oficinas. É engraçado que tem foto do pessoal hoje que já é adulto, grandão, e era criancinha, né, de 7, 8 anos, fazendo essa primeira oficina do Macacu Cine há 14 anos atrás. E foi assim que surgiu o Macacu Cine. A gente continuou por alguns anos com apoio da Universidade Federal Fluminense, com apoio do Sesc Rio, e a coisa foi ficando cada vez maior, né? A gente entendeu que era necessário a gente entrar nas escolas públicas e levar aos alunos esse conhecimento acerca do audiovisual, porque já lá atrás, naquela época, a gente entendia que o audiovisual era a linguagem que mais cooperava e colaborava com a educação, né? com o aprendizado. E a gente vinha numa crescente com a rapidez do processo tecnológico, porque, por exemplo, nos primeiros Macacu Cines, a gente tinha que pegar câmeras emprestadas no departamento de arte da UF para poder trazer para cá, né? Hoje em dia, quase todos os alunos já têm seu smartphone e conseguem fazer o próprio filme. Então, veja como foi rápido esse salto tecnológico. E a gente está há 14 anos falando isso, falando, olha, o audiovisual é muito importante para a educação. Então, foi assim que surgiu o Macacu Cine. Ah, que bacana. Essa história é muito legal, né? E o mais bacana é que agora eu vou passar a bola para o Gui, né? Que você é um produtor cultural formado, e o Gui entra no Macacu Cine e também vai para a produção cultural. Eu fico imaginando o seu orgulho, Felipe, em relação a isso, porque é uma influência direta, né, Gui? Aí eu queria que você falasse, Gui,
como é que foi a sua entrada no Macaco Cine, como se deu. Enquanto o Gui fala, eu vou desligar aqui o ar-condicionado, que já estou gelando aqui, que eu cheguei em casa correndo, mas pode ir falando aí, Gui. Beleza. Pô, eu estava no meu ensino médio, lá no GP, acho que o ano foi em 2011, 2012, eu sempre me confundo as datas, e foi através, hoje, como temos um Macaco Cine Lab, acho que foi o início dessa vertente do Macaco Cine, né, que eram oficinas com alunos que desejavam, já tinha esse interesse para cinema, houve que teve uma seleção, assim, para ver as pessoas mais interessadas, e era todo sábado lá no Zumira. Aí comecei com a oficina, e desde então estou aqui, indo nas escolas, voltando mais uma vez no GP, né? Voltando no Zumira, nas escolas daqui do município, e, pô, a gente pisca, passaram-se 10 anos, e olhar e ver com o tempo, né? Assim, e caraca, o projeto tomando sempre numa constante subindo, né? Assim, atingindo mais pessoas e conversando com a galera e se adaptando às novas realidades, né? Tem sido bem bacana. Sim. Ah, que legal. Aí eu queria saber de vocês que a gente viveu, né? Enfim, está saindo ainda desse momento terrível, um momento pandêmico, né? Que o Macaco Cine, claro, teve que parar com suas atividades dentro das escolas. É importante falar que tem o Festival Macaco Cine, para quem não conhece ainda, e é um momento de encontro muito bacana, né? Vem gente de outras cidades, vem gente de outro país. Vocês imaginavam, diante daquilo que aconteceu no começo do ano, final do ano, né? Que houve uma abertura, daqui a pouco fecha de novo. Vocês imaginaram que nesse momento vocês já estariam de volta com o Macaco Cine e passar a bola para o Felipe? E como é que foi para você, Felipe, viver essa agonia? Claro, você viveu de uma forma muito... de diversas formas, né? Que você está à frente de muitos projetos, além da sua própria sensibilidade como um ser humano, que está vendo tudo aquilo que aconteceu. Mas em relação ao Macaco Cine, como é que foi esse ato de tempo? Vocês conseguiram manter contato com alguns alunos, com pessoas que são ligadas ao Macaco Cine, e você achava que conseguiria voltar esse ano, meu amigo? Então, Erickson, tem uma questão nisso tudo aí, né, que ela bate com o sucateamento da cultura no país, né? A partir de 2016, quando entra o governo Michel Temer, ele tenta acabar com o Ministério da Cultura, né? Aí houve uma série de manifestações, ocupações em espaços do Ministério da Cultura, ele volta atrás e a gente tem a eleição de 2018 e o primeiro ato do atual presidente foi extinguir o Ministério da Cultura. A gente trabalhou, o último Macaco Cine, ele foi feito graças a um edital da Rio Filme em 2017, né, que foi essa edição dessa camisa que a gente está usando aqui, que foram 10 anos do Macaco Cine, feito com edital. A gente está falando de um projeto que ele é gratuito, né? Ele atua em escola pública, ele não tem a menor fonte de lucro, a gente não tem nem lojinha, nem nada disso. Então, é um projeto que sempre dependeu de editais. E aí a gente tinha sido aprovado num edital da Petrobras com um financiamento de 2 anos. Só que assim que o presidente entra, ele cancela esses projetos e o Macaco Cine acaba ficando sem financiamento para ir nas escolas, né? Então, sempre que isso aconteceu, a gente entrava nas escolas de maneira muito sutil. A gente fazia um workshop de 1 dia, no máximo 2 dias, fazia uma atividade muito... Isso em 2019, né, que aconteceu. Fazia uma atividade muito pequena para poder dar conta de manter contato com esses alunos. E aí a gente preparava uma proposta de pequenas atividades para algumas escolas quando vem a pandemia. O que foi mais agoniante para mim é que, primeiro, eu sabia que a pandemia ia fazer com que os alunos precisassem mergulhar no audiovisual,
né? Eu tinha plena noção disso, que não haveria outra ferramenta que daria conta do ensino que não fosse a plataforma digital à distância, né? Sabia da precariedade das nossas redes, né? Precariedade de internet, precariedade do sistema público, os alunos não terem acesso à internet, não terem equipamento, sabia que isso ia impactar muito neles, e ver que a coisa foi se arrastando, uma coisa que no início a gente pensou que talvez não ia passar de 1 mês, 2 meses, a gente acabou ficando 2 anos, né? E eu fui acompanhando. O Macacucine, ele fez alguns bate-papos, né? Conversamos com o Uruguai, com os nossos parceiros do Uruguai, que falaram como que era o processo lá, que tem o audiovisual no currículo. Então, eles tiraram de letra, né? Porque todos os alunos têm acesso à internet. O Plan Ceibal, que foi criado pelo Pepe Mujica, todos os alunos têm notebook na escola, né? Então, eles tinham acesso à internet em casa e tinham notebook para estudar. Então, a gente fez alguns cineclubes, né? Participamos, graças à lei Aldir Blanc, a gente conseguiu fazer alguns cineclubes também, e uma edição virtual do Macacucine, que foi a 13ª edição que aconteceu no ano passado. Mas, graças à emenda, a gente ganhou essa emenda, né? Foi uma distribuição participativa do deputado Glauber Braga em 2020, e vários caxeirenses participaram, como na semana passada, a gente ganhou e ficamos na expectativa do retorno. Quando estava tudo começando a abrir, foi exatamente quando a emenda foi firmada, e a gente achou, agora a gente já vai conseguir entrar, né? E aí vem e fecha tudo de novo. Então, quer dizer, foi um processo muito angustiante para a gente, porque a gente via que os alunos estavam inseridos de cabeça no audiovisual, mas a única coisa que eles usavam do audiovisual eram as redes sociais, né? Eles não estavam, nem os alunos, nem os pais, nem os professores, a sociedade não estava preparada, e a gente vinha falando disso há 14 anos, né? A nossa tentativa há 14 anos era chegar no máximo de escola possível para, se um dia isso acontecesse, os alunos estivessem, como no Uruguai, preparados para enfrentar esse desafio, né? Óbvio que a ideia não é prepará-los para um desafio, mas que eles compreendam melhor a linguagem audiovisual e que isso auxilie na educação deles. E aí isso foi muito angustiante assistir isso de perto, né? Mas o bom também é que agora a gente volta com gás total. Tudo mudou, estamos catando cavaco, correndo atrás do prejuízo, que está sendo bem bacana também, mas estamos com força. Ah, que bacana. Eu vou até passar agora, já que, como você falou, né? Eu estava até conversando com o Gui antes de você entrar aqui na tela, que tá tudo muito corrido para vocês, né? Tem acompanhado, voltaram com tudo. E aí, Gui, eu queria que você falasse, né, dentro da sua ótica, né, como é que está sendo voltar para você e como é que está sendo a recepção dos alunos, né? Até porque vocês estão encontrando os alunos que viveram dentro de casa também esses últimos 2 anos, né? Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como é que está essa experiência para você, Gui? Exatamente. A gente está saindo desses 2 anos, todo mundo em suas casas, em suas realidades, e no caso deles, né, fora da escola, e no caso deles, cachoeirense, mais de 2 anos, né, por conta do período que eles ficaram em casa da greve, e são, assim, pessoas novas que a gente não, que é totalmente diferente daquele aluno de ensino médio de há 2 anos atrás, né? São alunos que têm outras demandas, a gente não pode ter como referência o passado, porque é tudo novo, assim, alunos novos e nós também, né? Depois desse tempo, e observar tá entrando na sala, né, e observar essa nova realidade para todo mundo, inclusive para os professores, para todos. Está sendo uma experiência, um processo que a gente está... Toda aula a gente conversa sobre, para tentar entender essa nova realidade, mas tem sido muito bacana, muito interessante, e
E é isso. Muito Atualmente interessante. vocês estão em 2 escolas de Cachoeiras de Macacu, não é isso? Sim, no GP e no Carlos Brandão. E esse primeiro trabalho em ambas escolas consiste em quê? Em relação à metodologia? O que que vocês estão fazendo dentro dessas escolas, em termos de ensino, né, educacional do audiovisual? A gente passa, a gente leva a linguagem, né, do audiovisual minimamente, né, porque é muito grande, e abre para eles para eles entenderem o que eles já estão fazendo, né? Porque diferente do ano passado, da edição passada, eles não conversavam tanto no sentido de produzir conteúdo. Hoje a gente tem uma nova realidade, assim, uma galera que faz vídeo, que produz. Tinha um lá que era famosíssimo no TikTok, lá no GP. Então, a gente leva o audiovisual, conversa sobre, aprende sobre, só que agora com essa nova realidade. Tem muitas coisas que eles estão nos ensinando, principalmente TikTok, esse formato, né? A gente só está aprendendo. E conversa, e para entender, né, o porquê de cada coisa na imagem, sabe? E debater sobre isso. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Porque vocês estão pegando uma galera, como você falou, nesses últimos 2 anos foi, né, a ascensão do TikTok, né? E que é vídeo, 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 vídeo. Uma galera que está muito familiarizada com produzir conteúdo, né? E aí eu fico imaginando como que vai ser muito bem trabalhado, sendo muito bem trabalhado esse garoto ou essa garota daqui a pouco, né? Com um instrumento de um celular na mão, fazendo filme, como já é possível, né? Tem filmes, grandes filmes, inclusive, já são feitos através do celular. Eu fico imaginando como que será isso daqui, num intervalo curto de tempo, entendendo todas as linguagens do cinema e produzindo conteúdo. Vai ser muito bacana. E é o que você falou, né, Gui? Tá aprendendo muito com essa molecada. Sim, pô, é uma troca, sabe? E tem sido muito interessante. E eu estou curioso para saber qual o processo final, né? Porque a gente, infelizmente, fica um tempo em cada escola. E a gente está agora, por exemplo, no GP, no processo já de produção do filme, né? Que a gente faz exercícios sobre, faz pequenos filmes falando sobre determinado ponto, né, na linguagem cinematográfica. E eu estou curioso para ver o olhar deles, né? Que foram levantados temas muito interessantes e é isso. Dentro dessa fala, eu acredito, Felipe, que a próxima edição do festival, o que vai ter de curtas, vai ser o maior número de curtas produzido dentro do Festival do Macacu Cine, né? Porque a galera tá com essa pegada de produzir conteúdo, são conteúdos curtos, enfim, já elaborando. Quando você vê determinados vídeos que são lançados, você fala, cara, o cara produziu um roteiro ali, né? O moleque produziu um roteiro e tá colocando esse roteiro na pista. Agora, Felipe, eu queria que você explicasse um pouco, né? O Macacu Cine foi contemplado mais uma vez por um edital e foi muito bacana a participação Depois o Felipe pode até explicar um pouco mais esse processo, que é muito bacana, que o deputado Glauber faz, mas vocês estão trabalhando em relação ao outro edital que vocês tinham ganhado, não é isso? E esse primeiro edital contemplava o que para vocês fazerem, além do que o Gui falou? Vocês vão chegar em mais quantas escolas ainda no próximo semestre? E aí você fala sobre esse edital que ganhou e o que vai ser, o que o Macacu Cine poderá fazer com os recursos desse edital. Então, no primeiro, né, que foi o de 2020, que a gente começou a executar agora em 2022, porque as emendas parlamentares elas têm esse tempo, né? Elas levam praticamente 1 ano no processo burocrático de convênio e só depois disso é que ela começa a ser executada. Então, a gente participou da disputa da emenda participativa em 2020, passamos 2021 inteiro fazendo convênio e agora, em 2022, a gente executa. E o mesmo vai acontecer, né, com essa que a gente foi contemplado agora. E aí, qual era a proposta do primeiro, né?
A proposta do primeiro era a gente levar o Macacucine para 9 escolas públicas, sendo 6 escolas públicas de Cachoeiras de Macacu, 3 escolas públicas de fora de Cachoeiras, né? Que a gente ainda está no momento de definição das cidades. A gente faria o nosso material pedagógico, que é muito importante a gente ter esse material base para a gente poder destinar às escolas, aos professores, aos alunos, né? Então, ele contempla a produção desse material que vai nortear a nossa entrada em outras escolas futuramente, inclusive nas próximas. Contempla também uma série de cursos profissionalizantes, né? A gente vai fazer cursos virtuais e cursos profissionalizantes das mais diversas áreas do cinema, né? E aí voltado para quem quer trabalhar mesmo com isso, para iluminação, som direto, direção e por aí vai. Isso daí é uma etapa, né, que ainda vai chegar. Primeiro a gente entra nas escolas e aí depois a gente começa essa etapa de profissionalização. Tem o Macacucine Lab, que o Gui falou, que é o lugar onde a gente vai juntar os alunos que mais se interessaram por audiovisual em cada turma, para poder aprofundar audiovisual com eles ali, né? Então, esses alunos vão ter dias específicos para estudar mais a fundo sobre cinema, sobre audiovisual, fazer novos filmes. E também o Festival Macacucine, que vai ser a 14ª edição, que acontece em outubro, né? E, se tudo der certo, de volta à forma presencial agora. Então, nesse momento, eu diria que a gente está no início ainda, a gente ainda está em 15% do que a gente foi contemplado para fazer, né? Porque a gente começou agora no início do ano, então tem muita coisa ainda para ser feita nesses pelo menos 18 meses de trabalho que a gente vai ter para cumprir. Então é isso, 9 escolas, 6 em Cachoeiras de Macacu, curso profissionalizante, Festival Macacucine, Macacucine Lab, tem muita coisa bacana aí vindo aí pela frente. Legal. E em relação ao domingo, eu queria que você explicasse um pouco também como que se deu, né, a vitória dessa emenda, que foi da mesma maneira da outra vez, para que as pessoas conheçam, né, essa forma, nova forma, mas que já está aí um tempo, o Glauber já exercita ela há algum tempo. É importante repassar isso para as demais pessoas, até porque nós estamos num momento de eleição e a gente vai entrar nesse assunto de políticas públicas também. Então, é importante explicar como que funciona de maneira geral, né, a questão da emenda. A emenda, cada deputado federal, ele tem uma parcela de verba do executivo, da saúde, da educação, da cultura, para utilizar junto do seu estado, né? Então, os deputados de São Paulo têm uma verba, os deputados do Rio têm uma verba, essa verba é dividida igualmente, tá? Todos os deputados têm depende do ano, porque isso é aprovado no orçamento, mas tem cerca de 14 milhões por ano para utilizarem com emendas parlamentares, que eles destinam diretamente, né? E metade dessas verbas tem que ser obrigatoriamente para a saúde. Isso daí para todos os deputados, tá? Essa é a emenda parlamentar. Desde 2020 para cá, tem a chamada emenda discricionária, emenda direta, né? Que tem sido chamada também de emenda secreta, que aí é o presidente que destina. Não tem nada a ver com os deputados. O presidente escolhe para quem ele quer dar. Mas a emenda parlamentar, o deputado ele pode escolher para quem que ele vai dar. E aí como que funciona? Em geral, o caminho o deputado federal destina uma emenda para a saúde para um deputado estadual do seu partido, destina para um vereador do seu partido em determinada cidade, onde ele tem determinado número de votos, destina para uma ONG que tem um bom relacionamento com você, né? Isso é errado? Não, isso é permitido, é tudo dentro da lei, porque a lei diz que o deputado ele pode destinar essa emenda da forma que ele quiser. Ele pode dar para o prefeito comprar ambulância, ele pode destinar
através, né, porque isso daí vai para o poder público, através de um vereador para ele construir um ginásio público, isso daí é tudo do parlamentar. Só que como que o deputado Glauber Braga faz? Ele faz uma grande reunião, ele começou a fazer isso em 2015, presencialmente, né? Ele fazia reuniões presenciais, onde as pessoas levavam os seus projetos e aquilo era votado na Assembleia. Então, os projetos que todos ouviam, que todos tinham oportunidade de participar, quem quisesse podia ir, não era fechado para ninguém, poderia apresentar projeto e votar no projeto. Então, isso é muito mais democrático, porque não é somente a vontade do parlamentar. Não tem nada a ver com o partido do parlamentar. Por exemplo, né, a gente tem diversos vereadores que participam de emendas parlamentares do Glauber e ganham, né? Então, isso é muito mais democrático, porque é a população que escolhe para onde vai. E o Macaco Cine participou em 2020 assim. A gente apresentou com uma série de outros projetos, o nosso foi o mais votado, e agora, na semana passada, foi destinado para todo o estado do Rio de Janeiro, onde qualquer pessoa poderia apresentar seu projeto. Nós tivemos 20 projetos apresentados, né? Foi uma reunião cansativa, que demorou quase 3 horas, e eu acho que quem participou podia ver que não era tolhida a fala de ninguém. Já no finalzinho, se aparecesse alguém querendo apresentar projeto, poderia apresentar um projeto, e no final teve uma votação democrática, onde o projeto mais votado foi o Macaco Cine, né? Graças à mobilização cachoeirense, graças à população cachoeirense que conhece o projeto, que gosta do projeto, que atendeu o nosso chamado, que conhece o nosso trabalho nesse tempo todo. Então, é um processo tão transparente e sério quanto qualquer edital público que a gente participa do governo federal, governo municipal, porque ele é transparente, né? Todo mundo sabe as regras do jogo, todo mundo pode participar, pode opinar. Então, foi assim que a gente levou agora, com 24% dos votos, dentre os 20 projetos apresentados, o Macaco Cine foi selecionado para 2024, né? Então, esse projeto ele só vai começar lá em 2024. Então, por isso a importância da gente ter participado dessa disputa agora. Agora, Felipe, em relação à emenda parlamentar, da maneira que vocês conquistaram, né? Há uma possibilidade, dependendo de quem nós tivermos na presidência, de brecar essa emenda? Não. Essa é a grande tranquilidade que a gente tem. Porque, por exemplo, em 2018, a gente foi aprovado entre os 26 projetos de todo o Brasil. A notícia que a gente teve quando a gente foi aprovado, é porque eles não podem divulgar publicamente, é que o Macaco Cine ficou em primeiro lugar no Brasil inteiro no edital da Petrobras Sociocultural. Passamos em primeiro lugar em 2018. O resultado saiu o edital foi em janeiro de 2018, o resultado saiu só em novembro de 2018. A gente entrou em 2019 já com o novo governo, indo direto no prédio da Petrobras para adaptar o projeto, troca orçamento. A gente tinha uma série de carteiras assinadas que eles queriam que a gente cancelasse carteira assinada. E aí, no dia 23 de dezembro de 2019, a gente recebeu um e-mail de 3 linhas dizendo assim: a gente não vai mais, o edital está cancelado. A gente gastou uma grana indo para o Rio de Janeiro, a gente gastou uma grana com a própria elaboração do projeto, e ele pode ser cancelado naturalmente. A emenda não pode, por quê? Porque a emenda ela é votada pela Comissão Mista de Orçamento, né? É um dia de reunião que acontece entre a Câmara de Deputados e a Câmara de Senadores, e eles aprovam que aquela verba ela tem que ir para onde o parlamentar escolheu. Por que tem que ser assim? Para evitar que partidos brequem emendas do outro, né? Para se partido A estiver no poder, não poder brecar as emendas do partido B e vice-versa. Então, quando um deputado destina uma emenda, ninguém pode cancelar aquela emenda, né? Aquela cota dele que ele destinou tem que ser executada para onde ele destinou, a não ser
que haja um problema técnico ou um problema local que empurre com a barriga, que não queira dar continuidade àquele processo. E aí os trâmites burocráticos, por mais que o deputado tenha colocado verba naquele projeto, acabam emperrando aquela ação. Isso daí, infelizmente, acontece, né? Porque a gente esbarra na burocracia. Então, a gente já viu acontecer isso em Cachoeira de Macacu, onde a gente conseguiu 500 mil para a reforma do antigo Quintino. Esse valor bateu na Secretaria Municipal de Educação e está lá até hoje, porque não deram continuidade ao processo burocrático junto ao governo federal. Enquanto o município não dialogar com o governo federal, essa verba fica travada. Beleza. Pô, que bom que dá uma segurança para vocês, né, em relação ao que aconteceu lá atrás, mas ao mesmo tempo é sempre importante lembrar que estamos em anos de eleição, é muito importante votar nos deputados, nos senadores, no presidente, não preciso nem falar, né, que levantam essa bandeira da cultura. Eu estou sempre falando aqui, semana agora tive dois encontros muito legal no lugar de escuta, sobre saúde materna mental, né? E falando sobre a importância da doula, que é uma profissão nova, né? E que ainda não é muito reconhecida, a psicologia materna, né? Tantas mães aí que às vezes engravida e tem aquele susto e às vezes parece, nos olhos das pessoas parece que está rejeitando o bebê, mas na verdade ela está passando um processo que precisa de um acompanhamento e está tudo certo, isso pode acontecer, mas depende de políticas públicas para reafirmar a importância dessas profissões. E então a gente está sempre falando, pô, seria tão legal ter isso, seria tão legal ter aquilo, o combate sobre o racismo ser feito dessa forma, o combate à homofobia ser feito dessa forma, mas você está votando na pessoa certa realmente, que fala sobre isso, que levanta essa bandeira? O Felipe teve uma participação muito bacana na última eleição municipal, dentro do Salceiro, está no Instagram, né? Assim como a live que eu fiz com o Gui também está no Instagram, quem quiser depois dá uma olhada lá. Felipe deu uma aula sobre o que é o seu cargo de vereador, porque ele postulou uma candidatura coletiva pelo PSOL e explicou, né, detalhadamente o que faz um vereador, que é tanta coisa deturpada que chega para a gente, e as pessoas tiram proveito disso, né? E foi por pouco que essa candidatura coletiva não entrou, né? E aí, Felipe, eu só queria que você aproveitasse esse momento também para a gente reforçar. E o Salceiro, quando... Esse é um projeto não só de entretenimento, não só de bate-papo, mas é um projeto político também. Eu sempre disse isso desde o início, né? E a gente espera fazer esse papel durante esse ano inteiro, de estar trazendo pessoas para cá, para que possam abrir ainda mais a nossa consciência sobre a importância do processo político, sobre a importância das políticas públicas relacionadas, seja à cultura, à saúde, ao esporte, enfim, de uma maneira geral, para que a gente possa cada vez mais conscientizar pessoas na hora de votar, porque não adianta você votar só no Lula e votar num deputado que não tem nada a ver com o que o Lula está dizendo, que não conversa, que é o contrário, que acontece muito, principalmente para a gente que é do interior, né, Felipe? Porque tem a máquina do governo do Estado muito forte batendo aqui, esses deputados com essa velha política. Olha que vocês ouviram o que o Felipe relatou em relação ao Glauber. Quantos deputados fazem esse tipo de política? Né? E aí eu queria que você só reforçasse um pouco mais, Felipe, essa importância da política pública, da gente estar muito ligado, atento ao que está sendo... ao que essas pessoas que vão bater na nossa porta, vão entrar pelas telas da nossa televisão, enfim, chegar no nosso WhatsApp, para entender melhor o que aquela pessoa representa. Então, e qual é a importância da política pública dentro dessa história? Edson, então, infelizmente, né, as pessoas, e por N motivos, né, a maioria das vezes pelo corre-corre do dia a dia, a pessoa tem que acordar cedo, trabalhar, volta para casa cansada, tem uma série de coisas para resolver, e a gente compreende que essa pessoa não pode estar se inteirando do processo político, não pode estar assistindo o debate, né, não pode estar... Só que hoje a gente tem uma ferramenta tão simples na mão, que é o smartphone e a internet, que é pesquisar o histórico daquela pessoa na sua área, né? Se você é enfermeiro, se você é bombeiro, se você é policial, se você é advogado, se você é funcionário público, professor,
pesquisa quem que está de fato defendendo a sua área, quais são as propostas que aquela pessoa tem, né? A gente não pode mais votar em pessoas que não têm propostas, porque o que acontece no interior? O interior, ele vira um catavoto para um candidato maior. Então, em geral, os candidatos do interior, eles são meros satélites. Eles estão ali porque o cara foi candidato ou a vereador ou a prefeito, né? E aí ele vai conseguir aqueles votos que ele teve como vereador, como prefeito, para aquele cara que já está na LERJ ou aquele cara que já está em Brasília, né? Porque o sistema de voto, reforçando, o voto é do partido, né? O voto não é nominal, o voto não é só do candidato. Primeiro aquele voto contra o partido e depois ele conta para o candidato. Então, muitas vezes, as pessoas acham que votando num cara de Cachoeiras, esse cara vai entrar e fala assim, eu não conheço fulano, mas eu conheço cicrano que mora aqui em Cachoeiras. Só que ele está colocando fulano lá, né? Porque a quantidade de votos é absurda e, às vezes, nem a população consegue, nem se toda a população de Cachoeiras votasse naquele candidato, ele conseguiria entrar, mas ele está levando um cara lá que não tem nada a ver. Então, é importante olhar o partido, olhar o que o partido defende, olhar quais são as bandeiras defendidas, né? Isso de qualquer partido. Olhe de todos mesmo, de direita a esquerda. Não, com a ferramenta que a gente tem, você não precisa se prender a isso. E aí, uma coisa que eu queria falar, Erickson, da questão de políticas públicas, dar um exemplo, né? Quando a pandemia apertou, que ainda tinha o auxílio emergencial, foi aprovada a Lei Aldir Blanc de emergência cultural e Cachoeiras de Macacu recebeu R$480 mil, porque esse cálculo é feito de acordo com a população, né? Rio de Janeiro recebeu 100 e poucos milhões, veio para Cachoeiras cerca de 480, se eu não me engano, mil reais, que foi dividido para mais de 100 agentes culturais no município. Todo mundo participou, quem era produtor cultural, quem era artista, que provou que tinha projeto, participou de um processo transparente, né? E pôde ser avaliado de forma idônea, teve seu projeto contemplado. E onde que aquela pessoa usou aquele dinheiro? Aquele dinheiro que muitos receberam, alguns receberam 1.500, outros receberam 4.000, outros receberam 8.000, eles usaram esses 480 mil reais dentro de Cachoeiras de Macacu, num comércio ferrado com a pandemia, mandando funcionário embora, fechando as portas, o barbeiro, o cara da quitanda, o cara da padaria, o cara do restaurante self-service que estava quase fechando. Esses mais de 100 trabalhadores da cultura pegavam esse dinheiro e gastavam em Cachoeiras de Macacu, né? E aí a gente teve 2 projetos aprovados por unanimidade na Câmara e no Senado, que foram a Lei Paulo Gustavo, né? E que é uma lei emergencial parecida com a Aldir Blanc, e a Lei Aldir Blanc, que é uma continuidade da primeira, que é uma política pública agora para que todo ano o Fundo Nacional de Cultura destine para os estados e municípios uma quantia de 3 bilhões de reais. O que ia acontecer com esse dinheiro? Ele ia vir para Cachoeiras de Macacu, o trabalhador da cultura de Cachoeiras de Macacu ia receber esse dinheiro, né? Só da Lei Paulo Gustavo seriam 500 mil reais e ele ia gastar esses 500 mil reais aqui. Essa lei já deveria estar sendo processada se não fosse o presidente ter vetado. É uma lei que ela foi aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. Nem os deputados da base governista votaram contra. E ele vetou. Quando ele veta, ele gera aí mais 2 meses, mais ou menos, para que a Câmara e o Senado precisam reavaliar, precisa derrubar o veto. Só que qual é o problema? Que essas pessoas que estão aqui na base trabalhador da cultura estão passando fome. Não tem mais auxílio emergencial. E agora é que essas pessoas estão podendo voltar a trabalhar. Só que elas estão desde o ano passado sem auxílio emergencial e sem poder trabalhar com o fechamento da pandemia, das medidas de segurança. Então, isso, para além de ser muito covarde, né, de deixar essas pessoas que tiveram que parar, estão vendendo seus instrumentos, estão vendendo equipamento de trabalho, deixar essas pessoas sem a possibilidade de receber
essa verba, ele está quebrando também o município, porque o município está deixando de receber milhões de reais que iriam para esses pequenos empresários. O cara da quitanda, o cara da padaria, o cara do restaurante self-service, a loja de sapato, a loja de roupa. Então, um veto que um cara sozinho, mesmo a base dele inteira tendo votado a favor, quando esse cara veta esse projeto, ele está ferrando com todo o município, com toda uma cadeia econômica do município. Não é porque é cultura, não é porque poderia ser qualquer setor turístico, setor de segurança. Quando ele trava esse dinheiro para esse dinheiro entrar aqui, porque, por exemplo, se a gente for falar compra de ambulância, né, para a saúde, o dinheiro não fica em Cachoeiras. Essa compra de ambulância vai ser feita no Rio de Janeiro, vai ser feita em São Paulo. O dinheiro não vai circular aqui. Agora, o dinheiro do pequeno produtor vai, o dinheiro do trabalhador da cultura vai. Então, ele está tirando de cada cachoeirense, ainda que ele nem ligue para a produção artística daquele trabalhador, ainda que ele nem ouça a música que aquele cara escreve, ainda que ele nem veja a fotografia que aquela mina tira, ele está tirando do bolso de cada trabalhador cachoeirense esse valor. E isso daí é quebrar a economia local. Então, eu acho que agora, nessas eleições, não é só pensar em quem olha para a cultura, eu gosto de cultura, quem olha para a cultura. É pensar em quem não está quebrando com toda uma cadeia geral, né? Porque quem faz isso não é só covarde, é burro. É burro, porque ele está botando numa furada o próprio eleitor dele, que no caso do atual presidente, a gente tem uma grande parcela do empresariado. E esse grande empresariado de Cachoeiras de Macacu, que votou no atual presidente, está deixando de receber R$1 milhão que viriam para a cultura. E o que o Felipe fala aqui, claro, que vale para todos os municípios do país, né? Porque foi um veto nacional. Então, todos os municípios estão deixando de receber e, indiretamente, isso está ligado à saúde, ao bem-estar, né? Enfim, é tudo que diz respeito a uma pessoa que já passou... Na verdade, eu sempre falo isso, né, Felipe? Nós, da cultura, estamos desde 2016 passando por um momento de devassa total em cima da gente, né? E teve a pandemia que piorou ainda mais, né, em relação, como eu já disse, né, tem pessoas que eu conheço que hoje estão com dificuldade de voltar a tocar, por exemplo, que teve que vender seu instrumento, teve que vender seu aparelho de trabalho durante a pandemia. E agora que teria uma lei para dar um reforço, uma aliviada, aí a gente passa por esse processo de novo. E é isso que eu falei, o Salceiro vai estar aqui justamente durante esse ano inteiro, vai ser um ano muito difícil. Se lá em 2018 foi difícil, esse ano eu acredito que ainda vai ser pior, sinceramente, assim, eu tô pelo que a gente está vendo, está se desenhando um golpe aí, todo mundo está vendo isso muito claramente. Há uma permissão por parte da grande imprensa ainda com determinadas coisas que já eram para ter... já está muito mais em cima em relação às falas do presidente e tudo mais. Enfim, vai ser um ano muito difícil e o Salceiro vai ser essa trincheira também aqui dentro do YouTube para a gente possa avançar e derrotar aí esse fascismo, essa coisa retrógrada, esse pensamento reacionário que tomou conta do Brasil. Você que está assistindo aí, mais uma vez, fazer aquele pedido, curta esse vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Se não está inscrito ainda aqui na TV Salceiro, se inscreva na TV Salceiro. Na descrição vai estar também os canais do Macacu Cine. Você encontra aí os canais do Macacu Cine. Em relação ao nosso Clube Salceiro, que é a campanha de financiamento coletivo, para a gente poder continuar com esse trabalho, a partir de R$5 você pode ajudar. Tá na descrição também, você pode ir no @salceiro_sa, que você vai encontrar também, super fácil, através do site Apoia-se, nossa lojinha também. Eu vou aproveitar e deixar aqui o nosso Pix, para quem puder também contribuir com o Pix, também direto, fica à vontade aí. Agora, para a gente fechar esse bate-papo maravilhoso, lembrando que é um bate-papo que está sendo gravado, foi gravado antes, estamos aqui no dia do aniversário de Cachoeiras de Macacu. Duas questões que eu queria falar com vocês. Em relação ao Macacu Cine Internacional, como é que está isso? Vai dar para dar um rolê pela Argentina, pelo Uruguai esse ano? Vai ficar para o ano que vem? Como é que está a ansiosidade de vocês de encontrarem também os irmãos? A ansiedade é enorme, né? Eu acho que essa é o Macacu Cine Internacional, é o que a produção mais se amarra, né? Todo mundo quer viajar, quer trocar, quer conversar com a galera lá de fora.
a gente foi convidado pela Embaixada Brasileira em Buenos Aires para participar da comemoração de bicentenário da independência do Brasil, né? Com o Macaco Cine lá no Centro Cultural Brasil-Argentina, em Buenos Aires. E aí a gente está aguardando, né, as novas notícias, porém, eu já adianto que os nossos amigos hermanos estarão conosco aqui em Cachoeiras de Macacu e que certamente a gente vai estar com eles no Uruguai também, porque essa nossa ida para o Uruguai engrandeceu muito o nosso trabalho aqui em Cachoeiras e é muito importante a gente trazê-los para cá, estar com eles aqui e sempre estar podendo aprender um pouquinho com o que eles fazem lá, né? Ah, legal. Aí, Gui, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua... Tá ansioso para voltar lá para as terras dos nossos irmãos e a experiência que você teve, né? Conta um pouquinho como é que foi estar no Uruguai, principalmente no Uruguai, né? Que tem essa questão da lei do cinema lá. Fala um pouquinho para a gente traz para a gente essa experiência sua vivenciada por lá. Eu pensei que nunca mais eu fosse viajar, né? Depois dessa pandemia, pensei que Cachoeiras de Macacu seria meu país. Mas a gente fica ansioso, né? Poder estar indo, trocar com eles e que a gente entra de outra forma, né? A gente não vai só, a gente turista, mas a gente vai e tem contato direto com as pessoas de lá, né? Então isso é muito bacana, e entrar nas escolas e ver como eles trabalham audiovisual para a gente é sempre muito enriquecedor, e eu estou curioso para saber agora, né, depois desse momento, como que lá deve estar acontecendo, né? O que a gente vai aprender, né? Sim, e dessas experiências que você teve, Gui, o que foi mais marcante para você em relação ao processo que você passa aqui no Brasil e o que você vivenciou lá? Na verdade, o mais marcante que aconteceu comigo foi uma experiência depois de um cineclube, assim, falou que foi mais marcante, não necessariamente era o cinema, né? Mas também não deixava de ser o cinema porque eles assistiram isso na TV. Mas a gente tem esse estereótipo, assim, né? Sempre que, por exemplo, brasileiro, isso no Uruguai, brasileiro joga bola, joga capoeira e sabe sambar plenamente. Aí teve uma escola que pediram para a gente fazer uma roda de capoeira, e naquela época eu até sabia fazer brincar um pouco, e a gente jogou. O Felipe foi com uma menina, se não me engano, o Gabriel foi com outro menino e eu fui com um menino. Aí eu joguei com ele deu uma cambalhota e tal, aí terminou a roda. Aí todo mundo teve um burburinho assim, o pessoal ficou comentando e tal, e eu não sou muito bem no espanhol. Aí depois que eu fiquei sabendo que o menino que jogou comigo, Felipe vai poder falar melhor, né? Ele era autista, né? E tinha um grau elevado e ele não era muito de socializar. E naquele momento o garoto, por conta própria, foi lá e jogou comigo. Para mim foi muito significativo, sabe? Essa experiência. Que legal. E foi muito... Foi nesse momento que eu falei, caraca, eu tô no caminho certo. Que bacana, que bacana. E vamos voltar lá assim, com certeza. Bem, a gente está chegando aqui ao final desse bate-papo. Lembrar que depois desse vídeo que vocês estão assistindo agora, que foi gravado, inclusive vou até falar o dia, a gente está numa sexta-feira gravando esse dia, e estou falando o dia por quê? Porque justamente hoje está sendo lançado a música nova do nosso amigo Marcel, que é um cachoeirense também, artista, que tem trabalho, inclusive, direto, né, com o Macaco Cine, com o Vale do Macacu. Lançou a música hoje, Acorda Amor, e que eu vou estar tocando na discotecagem que eu vou fazer, que eu vou gravar logo depois do bate-papo aqui com o Felipe Guilherme. Então vou estar tocando hoje o Marcel, vou estar estreando esse disco que é maravilhoso da Marina Sena, que chegou para mim agora recentemente, vou estar tocando hoje. O disco saiu, mais um disco lançado pela revista Nós, então é um clube de vinil, né, que mensalmente lança um disco e aí envia para a gente. Foi lançado já no ano passado esse disco, se eu não me engano, mas devido à pandemia os discos estão chegando com certo atraso. Mas vou estar estreando hoje a Bolachinha Vermelha, música nova também que faz parte do novo disco do Criolo,
além de tantas outras coisas da música latina, afro-caribenha e africana para vocês curtirem logo depois. Eu acredito que por volta de 12h10 aí para você que está assistindo agora, vou estar já colocando o vídeo no ar, então fica ligado aí na TV Salseiro para curtir isso tudo, que tem muita música boa aí para você bailar do outro lado. E como eu falei, estamos aqui nesse momento que vocês estão assistindo hoje, né? Para quem está assistindo hoje, para quem está assistindo depois, aí já passou, que é o aniversário de Cachoeiras de Macacu, e trazendo um projeto que carrega, né, o nome de Cachoeiras no Macacu Cine. E então, para mim, assim, é uma felicidade muito grande quando eu pensei em quem convidar, já pensando nessa temática, né? Porque por mais que o Salseiro traga pessoas, e a gente vai estar sempre trazendo, como foi os 2 últimos, acho que os 3 últimos lugares de escuta do Salseiro, 4 últimos foram com pessoas de fora, enfim, é muito importante trazer pessoas de fora para cá também. Inclusive, falando de política, teve a live com a Dani Balbi, que foi maravilhosa, assim. Para quem não assistiu, depois procura aí na TV Salseiro, né? A primeira professora trans da UFRJ, doutora, foi muito bacana. Mas, claro, sou de Cachoeiras de Macacu, tenho um amor muito grande por essa cidade, uma vontade de ajudar a fazer mais coisas aqui, consciente de coisas que eu já fiz também dentro da produção cultural, muito também junto com o Felipe, com o Guilherme. E aí eu queria, já que você está na tela aí, Gui, que você falasse o que Cachoeiras de Macacu representa para você. Porra. Fácil, né? Pergunta Nossa! Então, caraca, o que representa? Minha família, por parte de pai, falando bem rápido, é de Japuíba. Só que meus pais do Rio, eu vim para cá com 7 anos e eu sinto que eu encontrei, sabe? Assim, eu me sinto muito privilegiado, primeiramente, né? Nesse lugar que é privilegiado, água doce, abundante, é o paraíso aqui, assim, no sentido de natural e de pessoas. Eu me sinto privilegiado de morar em Cachoeiras. Que legal. Para quem está assistindo de fora, Japuíba, né? Aqui é onde nasce Cachoeiras de Macacu, é o nosso centro histórico cultural, um lugar lindíssimo, que merece muito mais atenção do que foi dado até agora, inclusive. E já teve prefeitos da ilha, até o último foi daí, mas que não deu atenção devida a esse espaço, a esse lugar maravilhoso. E você falou do privilégio, né? Eu durante a semana, eu estava escrevendo, acabou que não saiu, porque deu um problema no computador, depois não tive tempo mais de fazer, porque eu escrevi uma coluna no jornal Estado de Notícias. Aí eu falei, vou escrever um artigo sobre cachoeiras, o meu amor por cachoeira, o meu olhar por cachoeiras. Aí o título seria, né, Um Amor, um Lugar. Eu perdi o texto. E a primeira coisa que me veio à cabeça foi o privilégio de morar aqui mesmo, pelas questões que você colocou, mas aí também no texto eu comecei a entrar no âmbito cultural, de conviver com tanta gente maravilhosa, assim, sabe, dentro da cultura. E aí quando eu paro para pensar nisso, eu começo a pensar nos meus ídolos, nas pessoas que eu tenho como referência maior aqui dentro da cidade, eu vou vendo que essas referências vão aumentando, vão crescendo ao longo do tempo, porque não são só os mais velhos em relação a mim, são os mais novos também. O Guilherme faz parte dessa rede de pessoas que eu tenho o privilégio de conviver, tenho orgulho de estar junto em diversas frentes, né? Então, assim, a gente tem uma riqueza natural, mas tem uma riqueza humana também dentro de Cachoeiras, que me enche muito de orgulho, me faz até ficar emocionado quando eu penso nessas pessoas todas. Até no texto eu falei, não vou nem botar nome, porque acaba sendo tanta gente, e assim como é o processo de vocês, né? Comigo também, porque eu participo tanto do Papo de Samba como o Rock Noel, participo do PAN, então eu acabo tendo a possibilidade de conviver com as pessoas mais diversas, né? De todas as áreas, que eu falo, caramba, cara, é isso, que privilégio que eu tenho de ser, no meu caso, cachoeirense mesmo, né? Moro aqui desde sempre, e de contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, de certa maneira, e de ter essa rede de pessoas, de convivência, pessoas que já foram embora, outras que aqui estão ainda e que espero que permaneçam por muito tempo, mais velhas do que eu, e outras novas também que eu falo, caramba, que bacana
poder ter essa troca com essa galera mais nova também. Aí, Felipe, eu queria que você falasse, respondendo a mesma pergunta fácil, né, que eu fiz para o Gui, em relação ao que representa Cachoeiras para você. Cara, de fato é muito difícil e nem o fato de eu não ter sido pego de surpresa como o Guilherme foi adiantou muita coisa, porque eu estou aqui pensando e falo assim, cara, Cachoeiras acaba sendo, para mim, uma espécie de ensinamento constante, né? Eu vejo que uma série de coisas que às vezes eu fui buscar lá fora aprender, porque eu sempre falo que eu não me sentia daqui, né? Eu não me sentia de um lugar do interior, eu sentia uma necessidade muito grande de sair daqui de Cachoeiras, e depois que eu saio, que eu rodo o mundo, quando eu volto para Cachoeiras, eu falo assim, caramba, isso estava aqui o tempo todo, né? Não precisava ter atravessado o oceano, ter atravessado deserto, ter atravessado montanha. Então, de fato, isso não é a gente, por sermos cachoeirenses, né, e por vivermos aqui, que falamos com essa paixão e que tentamos, de alguma forma, puxar a sardinha para o nosso lado. Isso é visível nas diversas instâncias que a gente participa, né? Todos têm um carinho muito enorme por aqui, todos entendem. Cachoeiras tem a lenda de que quando você passa aqui e vem beber água, você acaba parando. Então não é à toa que a cidade tem essa característica, né, de tanta gente de fora vir morar aqui, ou aposentou e vem para cá, ou passou um fim de semana e acabou se apaixonando, porque é isso, porque é um lugar que tem pessoas talentosíssimas, tem pessoas incríveis, tem um fator na história do Brasil muito importante, né? Se destaca muito importante. É uma cidade que tem cultura no hino, né? Não conheço tantos hinos, principalmente de cidades, mas eu não lembro de uma cidade ter o termo cultura no hino, e Cachoeiras de Macacu tem. Então, eu acho que é um lugar de constante aprendizado, assim, para mim, que eu me sinto muito bem, e quem me conhece deve ficar até de saco cheio de tanto que eu falo daqui. Não, a gente tem que ficar de saco cheio mesmo, mas vai ter que ouvir mesmo, e não tem problema nenhum nisso, porque eu também sou assim, cara, eu sou muito apaixonado quando eu. E é muito legal, né? E ter o Felipe aqui também, e até falo isso para ele aqui agora, é que a gente cria algumas representatividades aí dentro de Cachoeiras de Macacu, que lá fora, quando eu digo lá fora, claro, numa outra cidade você chega, Itaboraí, São Paulo, Niterói, Rio de Janeiro. E o Felipe hoje é essa representatividade aqui para a gente, né? Dentro da cultura, o Felipe e o Wellington são das pessoas que quando você fala assim, sou de Cachoeira, de cultura, se alguém é ligado para a cultura, pô, cidade do El, cidade do Felipe. E eu imagino para o Felipe o quanto que tem de orgulho de carregar Cachoeiras também para onde vai, que é o caso do Macacucine, né? Como eu disse, está no nome do projeto, e o projeto não, embora seja estabelecido aqui, mas está cruzando fronteiras também. Então, por isso que eu disse que eu estou muito feliz aqui de ter o Gui, de ter o Felipe, que são duas pessoas que eu admiro muito. E aí eu queria que vocês aproveitassem também, né, o Felipe, que a gente carrega um pouco disso, né? Como eu e o Felipe. Aí eu me coloco também porque eu estou à frente de alguns outros projetos, e às vezes fica a gente como a pessoa do projeto. A pessoa, não, mas não é só o Felipe, não é só o Guilherme. Queria que você desse nome a todas as pessoas que fazem parte hoje do Macacucine, e eu quero aproveitar, né, além de agradecer a presença de vocês dois, de dizer o orgulho que eu tenho de ser amigo de vocês, do quanto vocês me representam, né? Agradecer a todas essas pessoas que compõem o Macacucine por um projeto tão bacana, tão importante, e que está estabelecido aqui dentro de Cachoeiras de Macacu. Isso é um privilégio que a gente tem hoje, né, na Associação Cultural Vale do Macacu. A gente está podendo empregar pessoas de Cachoeiras de Macacu para trabalhar com cultura, né, para trabalhar com o que elas amam, porque é muito difícil no interior as pessoas conseguirem trabalhar com cultura, e quem quer geralmente seguir profissionalmente tem que ir ou para a capital ou para a cidade maior, né? Então, hoje, a equipe da Vale do Macacu, ela é composta por mim, pelo Gui, pela Natália Falcão, a Marina Espogeiro, a Luana Pires,
a Cibele Lobo, Rafael Porto, Michele Lima e o Wesley Damasio, que é o nosso coordenador pedagógico. Esqueci de alguém, Gui? Não, né? Foi isso mesmo? Essa é a equipe da Vale do Macacu hoje, que trabalha não só o Macacu Cine, né? Mas também a gente participa de uma série de outras atividades em parceria com outros grupos. E aí, Erickson, vou até pedir licença para fazer um jabá, porque como a gente trouxe, né, outros grupos com essa emenda que a gente foi contemplado em 2020, a gente sabia da importância de trabalhar com outros grupos culturais para que eles enriquecessem a nossa participação em sala de aula. Então, hoje a Vale do Macacu trabalha com Em Nós, com Artêntico, com Cirandaria, com o Grucom e com o MAB, né, com movimentos atingidos por barragem. Esses 5 projetos que são incríveis, né, essas 5 instituições, vão fazer uma bateria de seminários, que vai ser a gente chama de Seminários Interdisciplinares Macacu Cine, que vai acontecer na semana que vem, né? A gente está falando no domingo, vai ser do dia 23 ao dia 27 de maio, na Casa da Arte Wellington Lira. Então, de segunda a sexta, cada uma dessas instituições vai ter um dia de seminário. Então, vai ter um dia só do Grucom, um dia só do Em Nós, um dia só do Artêntico, um dia para o MAB e um dia para o Cirandaria. Vai ser muito bacana, eles vão falar sobre seus projetos, vão falar sobre propostas pedagógicas, principalmente linkadas com audiovisual. A gente já está liberando aí nas redes sociais os cards de divulgação para vocês saberem melhor do que se trata. Mas é isso, a gente fica muito orgulhoso de estar agregando esses grupos que são tão importantes para a cidade nessa caminhada com a gente. Ah, que bacana, que legal. E como eu disse, na descrição aqui desse vídeo você vai encontrar todas as redes sociais do Macacu Cine, site, canal do YouTube. É muito fácil, só botar Macacu Cine que você acha facinho as redes do Macacu Cine. Felipe, Guilherme, muito obrigado mais uma vez. Agradecer o pessoal que participou aí do chat. Se tiver alguma outra dúvida, quiser fazer uma pergunta direta também, o Felipe e o Guilherme, é só entrar nas redes do Macacu Cine ou mandar pelo comentário no YouTube também, eles vão estar respondendo para você. Obrigado, meus amigos, mais uma vez, tá? A gente que agradece, brigadão. Valeu, titio. Abraço, titio. Feliz aniversário, Cachoeira de Macacu. É isso aí, parabéns, Cachoeiras, parabéns, Macacu Cine. Viva a cultura de Cachoeiras de Macacu. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Ó, discotecagem rolando daqui a pouquinho, tá? Fica ligado aí na TV Salceiro. Valeu.